6. Contrato nupcial. Apesar de todas as preocupações, dormi muito bem. Tinha tanta confiança em Pilar que estava certa dos seus dotes de persuasão. Se ela disse que encontraria uma solução, com certeza conseguiria. Laura despertou inquieta pela manhã e se negou a comer quando Yaisa quis lhe dar o café da manhã. Fazia tempo que aquilo não acontecia e seu comportamento me chamou a atenção. Era como se tivesse um mau pressentimento e temesse ficar sem mim. Aproximei-me dela, fiz um carinho e lhe dei um beijo, dizendo: "Não se preocupe, meu bem. Eu e você nunca nos separaremos. Eu prometo, tá? Agora tem que tomar o café para ficar forte e fazer bem seus exercícios." Sentei-me ao seu lado e comecei a lhe dar os biscoitos com café. Comeu tudo. Esse detalhe me fez tomar uma decisão importante para a menina. Se eu tiver que ir, levarei Laura comigo. "Yaisa!" chamei. "Vista o maiô em Laura que eu já venho." Esperava pela ligação de Pilar para que me desse boas notícias, mas ao ver que demorava, pensei que não tinha encontrado solução para o meu problema. Teria que partir. Subi ao escritório onde sabia que José Luiz estava e abordei o assunto diretamente. "Escute, andei pensando. Como Pilar não ligou, acho que a única solução será voltar para a Argentina. Laura avançou bastante naqueles dias e não deve interromper os exercícios porque poderá ser mais difícil recomeçar o trabalho. E acho que ela se afeiçoou a mim tanto quanto eu a ela." Eu respirei fundo para continuar enquanto ele me olhava. "Gostaria de levá-la comigo. Lá poderei cuidar dela e quando puder voltarei com uma nova Laura. Pense que..." "Não continue", disse sem me deixar terminar. Seria possível que não me permitiria levá-la comigo? Eu fui a única que conseguiu avanços notáveis e quem lhe dava tanto carinho. "Mas compreenda que..." Insisti, mas minhas palavras foram interrompidas novamente. "Não continue. Deixe-me falar." Voltou a me dizer no mesmo tom seco que empregava sempre. Pilar ligou e Sara também. Falaram comigo. Ao que parece, a solução está em minhas mãos. E nas suas, claro. Elas querem que nos casemos para que você não tenha que ir embora. Elas acham ser a melhor solução. Mas teremos que pensar. Me beneficio de que você fique porque estou muito feliz de ver o quanto minha filha é bem atendida. Claro que não estou apaixonado por você e nem você por mim. O que você tiraria de bom disso? Um sobrenome para sua filha. Assim que nascer, eu a reconhecerei como minha. Em relação à nossa vida comum, creio que cada um será livre para viver com total independência. Nosso casamento será um contrato nupcial. Poderíamos chamá-lo assim. Depois que passar algum tempo e você conseguir a cidadania espanhola, pediremos a separação e tudo ficará como agora. Em nenhum caso interferiremos um na vida do outro. Quero que isto fique bem claro. Óbvio que se qualquer um dos dois se apaixonar por outra pessoa, a separação será imediata, para que o apaixonado possa viver com a pessoa amada. Está claro? Claríssimo. Respondi com a mesma secura com a que ele falava comigo. Mas tenho que pensar. Apesar de seguir cada um com sua vida, é uma decisão delicada e eu gostaria de consultar minha irmã Lola. De toda forma, se eu decidir partir, poderia levar Laura comigo? Isso também é para mim uma decisão delicada e também gostaria de pensar. Portanto, amanhã voltaremos a conversar. De acordo? Tive a sensação de que lhe havia despertado um grande amor pela menina, pois quando cheguei naquela casa ele nem a olhava. Por que esse teria que pensar? Eu já tinha aceitado a ideia de voltar para a Argentina porque não via outra solução. Mas nunca pensei que poria resistência a que eu levasse Laura. Pensei até que seria um descanso para ele. Sara ligou pela tarde e tentou de todos os meios me convencer para que não desperdiçasse a oportunidade. Além disso, sua filha terá um lar, um pai e um sobrenome. Nisso tinha razão. Era uma boa razão pela qual eu nem deveria parar e pensar. Meu casamento de mentirinha com aquele homem pelo qual não sentia simpatia alguma tinha mais vantagens para mim do que para ele. Assim que terminei de falar com Sara, Pilar ligou e usou quase as mesmas palavras que a amiga, o que me fez pensar que teriam conversado entre elas e as duas com José Luiz. Quando desliguei o telefone, minha decisão estava tomada, mas queria antes falar com a minha irmã. Liguei para ela e, depois de perguntar por papai, que já estava recuperado, expus os últimos acontecimentos e a solução proposta. Não se ouvia nada do outro lado do telefone. O silêncio era absoluto, tanto que por mais de uma vez tive que perguntar: "Lola, está aí?" "Sim."
Estava, e quando terminei de falar, depois de uma breve pausa que me pareceu eterna, ela falou lentamente como se estivesse pensando muito no que estava dizendo. Não sei como interpretará o que direi, mas quero que pense que o que eu fiz, bem ou mal, foi porque desejo o melhor para você. A que se refere? Perguntei nervosa sem compreender nada. Começarei dizendo que a solução de se casar com esse homem me parece ser o mais certo a fazer, sobretudo pensando na sua filha. Além do mais, lhe dá total liberdade de fazer o que quiser. Se no futuro você se apaixonar, pode se casar com a pessoa que escolher. Mas já tem um tempo que quero contar uma coisa que está me queimando por dentro. Me falou muitas vezes de Pedro e comentou que ele não deveria se lembrar mais de você, que não passou de um passatempo para ele. Não é assim. Quando ficou sabendo que você esteve em Madrid, me ligou muitas vezes perguntando por você. Eu me irritei com ele e lhe disse que o que tinha que fazer era dar conta da sua mulher e que deixasse você em paz, pois já a fizera sofrer demais. Nunca falei para ele da gravidez. Como não conseguiu seu endereço comigo, veio até São Juan. Achava que você já estava aqui. Ligou do hotel e me disse: diga a Valéria que estou no mesmo hotel e no mesmo quarto e que a espero. Achei mais conveniente falar com ele pessoalmente, para convencê-lo de que não insistisse mais. O concierge lhe comunicou que uma senhorita desejava falar com ele e Pedro acreditou que era você, conforme me disse depois. Fui ao seu quarto, dei umas batidas na porta e ao abrir ficou decepcionado com a minha presença. Disse a ele que tinha feito a viagem em vão, que você não havia voltado e que vivia com uma família que a amava muito. Insistiu uma e outra vez em que lhe desse o seu endereço ou o número do seu telefone. Preciso falar com ela. Quis cumprimentar Luiz e jantamos juntos naquela noite. Depois me entregou o vestido com o que tinha feito o seu retrato. Partiu no dia seguinte. Não soube mais dele. Lembrei-me das suas últimas palavras no dia em que nos despedimos. Voltarei a este hotel, a este quarto. Escutarei umas batidas na porta e ao abrir você estará aí. Será como se o tempo não tivesse passado. Mas Lola, por que me conta tudo isso agora? Por que não me disse antes para que eu decidisse o que fazer? Luiz me disse o mesmo. Quem somos nós para governar a vida dela? Valéria deve saber que ele esteve aqui. Mas eu estava muito magoada pela sua gravidez, pela sua situação, por tudo que estava sofrendo. Já tinha um lar. Você me contava como Carlos e Sara a tratavam bem. O que Pedro poderia fazer? Por favor, tente compreender e não fique zangada comigo. Não estou zangada, mas o que não consigo entender é por que está me contando isso agora. Teria sido melhor ficar calada para sempre. Está a ponto de tomar uma importante decisão e acho que deve levar em conta todas as consequências. Se tivesse me contado isso antes, eu teria corrido para os braços dele sem pensar duas vezes. Agora já passou tempo demais. Tem Laura que completa minha vida e minha filha. Tudo mudou muito. Eu mudei, minha situação. Gosto da casa, do meu quarto, do jardim. Não quero renunciar a tudo isso. Passou muito tempo também para Pedro. Quem sabe um dia, pelos acasos da vida, lembrei da exposição que Pilar viu em Madrid. Nos encontraremos e ao nos cumprimentar percebamos os loucos que fomos, nos amando apaixonadamente sem ter direito a isso. Minha decisão está tomada. Me casarei com José Luiz. Cuidarei das meninas e renunciarei a tudo o que é relacionado ao amor, porque nesse momento de confusão no qual minha cabeça se debate em um mar de dúvidas, tenho algo muito claro. Nunca poderei amar alguém como amei Pedro. Uma última coisa. A voz de Lola parecia mais sossegada do que no início. Ela tinha tirado um peso das costas com sua confissão. No entanto, eu, naquele instante, ainda que não dissesse nada, sentia-me como se tivesse levado uma surra. Tinha reservado uma surpresa para você. Me caso no sábado, dia 29 deste mês, e vamos a Tenerife na lua de mel. O que acha? Parabéns, irmã. Fico muito feliz por vocês. Respondi com bastante entusiasmo. Ainda bem que tinha uma notícia boa para me dar. Então tentarei marcar meu casamento para quando estiver aqui. Muitos beijos para todos. Depois me diga o dia de sua chegada. Desliguei e fiquei ali parada, olhando para o telefone, culpando-o pelas notícias inesperadas que tive que escutar. Lola tinha me escondido algo que não lhe pertencia. Ela se casava com um homem que queria, e eu tinha que fazer um casamento de conveniência, sem vontade, sem ilusão e, sobretudo, sem amor. Contudo,
O pior para mim era que todos pensavam no quão sortuda eu era em poder solucionar meus problemas com tanta facilidade. Alguém pensou nos meus desejos? Nem mesmo minha irmã. Ela fez o que quis, sem levar em conta que se tratava da minha vida, da minha felicidade, do meu amor. Podia estar com um homem amado e ser uma mulher imensamente feliz ao lado do pai da minha filha. Ele estaria entusiasmado com a chegada de uma filha. Mas não, em vez disso, casaria-me com um homem que não amaria nunca. Que maneira de desperdiçar minha vida! E minha irmã me conta agora, porque sabe do carinho que tenho por Laura, o qual me prende a ela. Agora sabe ser tarde demais. Não. Lola nessa situação não se comportou bem. Falei com ela muitas vezes nesse mês e nada me dissera sobre Pedro, nem mesmo falara seu nome. Por que fizera aquilo comigo? Como não me contou? Para que me dizer isso agora? Estava refletindo, olhando para o jardim pela janela, e não me dei conta que José Luiz havia entrado no escritório. Já se decidiu? Não era o melhor momento para fazer tal pergunta. E você em relação a eu levar Laura? Falei secamente e até com desprezo. Sim, não quero que minha filha saia dessa casa. Se a ama tanto, terá que se sacrificar. Aquilo me parecia um desafio para ver quem cederia. Ainda estava triste com a informação que Lola me dera sobre Pedro. Por isso minhas palavras eram azedas e desagradáveis. Estranhei o interesse repentino em reter Laura ao seu lado. Qualquer um poderia pensar que desejava me reter também. Contudo, eu sabia que não era essa a razão. Eu não significava nada para ele, apenas entendia sua filha e tinha carinho por ela até o ponto de renunciar à minha felicidade, que, como Lola acabava de me confessar, possivelmente estava ao meu alcance. Havia outro interesse que eu não conseguia ver? Tiveram que passar 4 anos para descobrir a verdade da necessidade de me reter ao seu lado. Como era óbvio! Chamaram à porta sem que nenhum de nós tivéssemos respondido um ao outro. Era Francisco, o mordomo. A senhora Gonzales e a senhora Compilho estão no salão, anunciou. Desceremos agora, respondeu José Luiz. Então, dirigindo-se a mim em um tom mais amável, continuou. Veja, o casamento que ofereço não é grande coisa. Pode ser que com o tempo encontre o homem de sua vida e saiba que quando isso acontecer, terá liberdade para refazer a sua vida sentimental com quem quiser. Enquanto isso, não lhe faltará nada. Terá um marido. Em troca, sua filha será minha e levará meu sobrenome. Será irmã de Laura para todos os efeitos. Acho que não será ruim. Gostaria que me desse uma resposta para poder dizer a Imaculada e Pilar. Aceito. Foi minha breve resposta. Não pude dizer mais nada porque tinha os olhos cheios de lágrimas e não queria lhe dar o gosto de me ver chorar. Descemos ao salão onde as 2 amigas nos esperavam e comunicamos a notícia. Curiosamente, nos deram os parabéns. Parabéns por quê? Ficamos em marcar a data do casamento assim que falasse com Lola e soubesse quando ela e Luiz chegariam a Tenerife. Pilar e Imaculada se foram em seguida. Então soube que sua vinda se devia ao fato de intervir no caso de eu decidir ir embora. Nós a amamos e não a deixaremos ir embora. Por isso estamos aqui, para a amarrarmos caso seja necessário, disseram rindo. Falei com Sara assim que soube a data da vinda dos recém-casados. Meu casamento ficou marcado para o dia 4 de fevereiro. No dia 2, quarta-feira, fui com o motorista Pablo ao aeroporto. Minha família estava lá. A chegada de Lola e Luiz fez com que eu voltasse às minhas raízes. Lembrei minha casa em São Juan, minha família e meus amigos. Os primeiros momentos, enquanto nos aproximávamos de casa, foram apenas perguntas. Como está papai e mamãe? E Raul? Delfina está mais calma? Como está Manolita? Pouco a pouco foram me colocando a par dos acontecimentos dos últimos meses. Raul quase tinha uma namorada. Uma boa menina, muito bonita. Filha única de uma família muito boa. Delfina saía com um rapaz, mas papai dizia que ela era muito jovem para aquilo. Manolita se casaria com Jorge. Seu padrasto cumpria pena por agredir brutalmente a esposa. Eles pensaram em se hospedar em um hotel, mas José Luiz não permitiu e pediu para que o quarto que eu escolhesse fosse preparado para eles. Eu os acomodei no meu lugar preferido, o sótão. Mostrei a casa, menos os quartos que eu não havia visto e a área de convidados. Então demos uma volta no jardim. E este é o meu canto preferido, o canto azul. Eu o chamo assim porque o jardineiro deu um nome para cada lugar.
Aqui é onde me refugio quando quero ficar sozinha com os meus pensamentos. Sentem-se até que Laura desperte. Nos sofás nos acomodamos e seguimos com nossas lembranças. Por volta das 5 horas, Laura acordou e Yais a levou para o jardim. Quando Lola e Luísa a viram, aproximaram-se dela e a beijaram com carinho. Que bonita! Tem cara de anjinho. Ela se parece com quem? Perguntou Lola. Com a mãe. Na lareira do salão há um retrato de Candelária. Ela tem os mesmos olhos azuis e a mesma expressão de candura. Laura tinha olhado com interesse inimaginável para aqueles desconhecidos. Aproximei-me dela. Veja, querida, são meus irmãos. Vieram de muito longe para ver você. Mas ela entende o que diz? Perguntou Luiz com estranheza. Provavelmente não, respondi. Mas tenho o costume de falar com ela como se me entendesse, e até agora tenho tido bons resultados. Quando cheguei aqui, ela não dirigia o olhar para nenhum lado, nem mostrava o mínimo interesse por qualquer coisa que a rodeava. Mudou muito. Agora, meu compromisso mais imediato é ensiná-la a andar. Ah, estão aqui. José Luiz se aproximou de nós. Tenho que reconhecer que desde que os apresentei, havia se mostrado amável e até mesmo carinhoso com eles. A conversa na sobremesa foi sobre a Argentina e suas belezas paradisíacas. Segundo disse, havia estado com sua mulher fazia uns 5 anos no norte do país e tinha gostado muito. Reconheço que em apenas algumas horas havia falado mais com eles do que comigo em 3 meses. Por isso, quando ficamos sozinhos, tanto Lola quanto Luiz se derretiam em elogios sobre como ele era agradável. Quem dera eu o visse da mesma forma, pensei. Na manhã do dia 3 de fevereiro, chegaram Carlos e Sara. Fiquei tão alegre ao vê-los como quando vi meus irmãos. Sentia-me segura ao lado de Sara, e o maior obstáculo era fácil de transpor tendo-a comigo. Sabia que vieram para me apoiar e me animar, já que não havia nada para festejar em tal casamento. Desejava que a pantomima do dia de amanhã passasse rápido. O casamento seria civil e totalmente familiar. Seria assistido somente por Gonzales, os Campilho, meus irmãos, Carlos e Sara. José Luiz tinha falado com todos os empregados e lhes dito: a partir de amanhã a senhorita Valéria será a senhora da casa. Vamos nos casar. Então, se dirigindo a Petra, prosseguiu. Petra, sei que você coordena a casa muito bem, mas a partir de amanhã, se a senhora quiser mudar alguma coisa, fará o que ela mandar. Não houve nenhum comentário. Eles se limitaram a sorrir e fazer um movimento afirmativo com a cabeça. Somente Francisco, o mordomo, desejou felicidades em nome de todos. Sara, antes de nos deitarmos pela noite, abordou-me no jardim. Havia me observado desde que chegou e sabia a luta interna que eu travava em meu coração. Um casamento assim não é o sonho de nenhuma mulher, mas com o tempo, quem sabe vocês não se apaixonem e cheguem a ser muito felizes. Eu a encarei com estranheza porque sabia muito bem que seu irmão não gostava muito de mim, e ao ver o movimento negativo da minha cabeça, continuou. De toda forma, encare isso como uma solução momentânea. Quando desejar e já não tiver problemas de extradição, peça a separação e pronto. Vamos, alegre-se. Foi uma tarde tensa e desagradável. Deitei-me cedo, mas não conseguia dormir. Dava voltas e mais voltas na cama e o sininho que levava em meu pescoço soava sem parar, como que me trazendo lembranças nada oportunas. Pelas 5 horas, fui para o jardim. Estava uma madrugada cálida e serena. Não ventava, e no silêncio da noite tudo parecia adquirir um toque mágico. O céu estava estrelado. Olhei para as diferentes constelações daquela estação, relembrando seus nomes. Procurei pela estrela polar, o norte. Como imaginei que todos estariam dormindo, saí de camisola e descalça. Percorri o pequeno espaço que me separava do canto azul e me sentei um pouco. Era onde me refugiava para pensar, fazer planos, lembrar-me da minha terra. Essa noite não podia pensar em nada. Eu me sentia um robô dirigido à distância, sem cérebro e incapaz de atuar por mim mesma. Não sei por que me lembrei do jardineiro quando falou da senhora e o belo reflexo de seu corpo na água da piscina. Olhei naquela direção e fiquei gelada. Ali estava o reflexo na água. Parei de repente e dei um passo para trás. Não se assuste, sou eu. Também não consigo dormir. Quer conversar? José Luiz estava recostado em um dos sofás da piscina.
Reparei em minha pouca roupa e respondi um pouco atordoada. Só um momento, vestirei algo. Entrei no meu quarto e coloquei um roupão. Saí de novo e me aproximei dele. Estava arrependida de ter sido tão rude e naqueles momentos tinha pena de José Luiz, a mesma que sentia por mim mesma. Estava vestido. Será que ainda não fora se deitar? Sinto ter sido tão desagradável com você ontem, mas é que estou oprimida por tudo o que tenho que fazer contra a minha vontade. Falei ainda me aproximando. De toda forma, e para sua tranquilidade, não causarei o menor problema. Esse casamento é uma mentira e como tal teremos que encará-la. Nem a minha vida nem a sua mudarão em absoluto. Estou tranquilo, mas não pude deixar de pensar em Candelária. Fui muito feliz com ela. E depois da sua morte não faço mais nada além de andar às cegas. Mas quero que saiba que estou muito agradecido pelo que faz por Laura. Ela progredirá dia a dia. Houve uma pausa longa, que nenhum dos dois soube como preencher. Nossa conversa tinha acabado. Agora creio que será melhor entrarmos. Você está com uma roupa muito leve. Melhor não arriscar que pegue um resfriado e amanhã, no lugar de dizer sim, aceito, espirre. Se ele tentou fazer uma piada, não teve graça. Entramos. Dormiria a noite toda no máximo 4 horas. Pela manhã, meu rosto e minhas olheiras me denunciaram. Quando Sara e Lola entraram no meu quarto e me viram, seus olhares eram tristes. Como mulheres, sabiam que um casamento assim não é desejado por ninguém, e menos ainda por uma jovem que conheceu a felicidade de um amor verdadeiro. Eu não queria encará-las. Achava que se encontrasse seus olhos tristes, me arrependeria do que faria e decidiria voltar para a Argentina com Lola e Luiz. Portanto, dirigi-me até o armário e com a mão tremendo escolhi um dos vestidos ao acaso. Estava nervosa e a ponto de começar a chorar. Coloque este, que fica muito bem em você, pediu Sara trocando o vestido que eu havia escolhido. Depois, segurando-me pelos ombros e me olhando nos olhos, tentou me animar. Ouça bem, já sei que isso está longe de parecer um sonho de amor, mas pense nisso como uma solução para o problema da extradição. Quando tiver conseguido a nacionalidade espanhola, vocês se separam e você vem viver comigo, ou continua aqui, ou volta para casa. Mas há algo que não pode fazer, cair na tristeza, e muito menos em uma depressão. Antes disso, terá 1000 soluções. Sempre leve em conta de que estarei com os braços abertos para recebê-la. Minha casa é sua e você sabe disso. E agora repita comigo. Eu faço isso para conseguir a nacionalidade espanhola. Depois irei com Sara para Madrid. Apesar das lágrimas que rolavam pelo meu rosto, ria enquanto repetia o que Sara me dizia. E quando terminei, sentia-me melhor. Sara limpou minhas lágrimas com o dorso da mão e me beijou, enquanto Lola me olhava em silêncio. Sara era maravilhosa. No janelão que ligava o jardim com o quarto de Laura, ouviram-se uns golpes suaves. Era José que me trazia um belo ramo de rosas. Oh, José, muito obrigada. Mas não é o senhor que diz que não se devem cortar as rosas? Essas são da parte da antiga senhora, para lhe agradecer o que está fazendo por sua filha. Que tudo dê certo para a senhorita. Digo, senhora. Está vendo como todo mundo a adora? Comentou Sara com alegria. Sim, isso era verdade. Todos os empregados sempre foram muito amáveis e educados. De agora em diante seria ainda mais, pois para eles o casamento era de verdade. Coloquei o vestido que Sara me mostrara e descemos para o salão. Intimidavam-me os rituais matrimoniais pelos quais passaria antes que tudo terminasse. Já estavam no salão Jesus e Pilar. Esta se aproximou de mim e me deu um beijo. Podemos lhe desejar felicidade? Perguntou. Não sei por que aquela interrogação me soou como uma zombaria. Pilar sempre havia me demonstrado um grande afeto. Havia me acompanhado em tantas tardes e me entretido com suas conversas amenas, que não conseguia compreender sua pergunta incongruente. Olhei para Sara como se estivesse buscando uma explicação, e vi que a olhava com reprovação. Imediatamente percebeu sua gafe e se desculpou. Perdão, foi uma tolice minha. Mas você sabe muito bem que desejo sua felicidade acima de tudo. Está muito bonita. Outra tolice, pensei. Não estou com uma cara boa. As olheiras estão fundas debaixo de meus olhos. Estou grávida e minha barriga estraga qualquer vestido. Quanto à minha alegria, está a 0. Isso é estar bonita? Por sorte, José Luiz desceu e fomos ao cartório. Mário e Imaculada já nos esperavam lá. José Luiz, Lola, Sara e eu fomos de motorista.
Luiz foi com Jesus e Pilar. Sara foi a encarregada de começar uma conversa agradável. José Luiz e eu não nos dirigimos uma palavra. Lola também não falou muito. Parecia deslocada. Logo me ocuparei dela, pensei. Agora não posso pensar em ninguém a não ser em mim mesma. Graças a Deus a cerimônia foi bem rápida. Voltamos para casa e eu receberia uma surpresa com a qual não contava. Fui até o Flamboyant para encontrar Laura, mas ela não estava ali. Eu a procurei no quarto. Também não estava lá. Onde está Laura? Perguntei assustada a Petra. No salão, senhora. Está esperando você. Sorri porque me pareceu um detalhe simpático. Era a primeira vez que a criança entrava no salão. Não sabia de quem tinha sido a ideia. Logo tive a resposta. Fui ao salão e lá estava Laura, sentada ao lado da lareira, embaixo do retrato de sua mãe. Pareceu que se alegrava em me ver. Tinha um xale sobre os joelhos. Eu a beijei com ternura. Era o melhor daquele casamento falso. Laura era mais minha do que antes. Afastei o xale porque não fazia frio, e sobre os joelhos dela havia um pacotinho e uma carta. Olhei para trás de mim. Todos estavam em silêncio. Estão conspirando. Pensei e abri a carta. Hoje sou feliz, mesmo que você não esteja. Sabe por quê? Porque você me pertence e eu pertenço a você um pouco mais que antes. Sinto somente por não saber expressar isso com palavras, mas procurarei aprender com sua ajuda, e quando aprender, a chamarei de mamãe se quiser. Mamãe e eu damos este presentinho a você, para que jamais nos deixe. Te amo, Laura. Quando terminei de ler a carta, já não enxergava nada. As lágrimas turvaram meus olhos e comecei a chorar. Entretanto, era um choro de alegria, pois se algo valia a pena naquela casa, era o carinho daquela menina. Quando desembrulhei o pacotinho, apareceu um estojo com um anel dentro. Tinha um rubi rodeado de brilhantes. Nunca tive nada tão bonito, disse olhando para José Luiz. Muito obrigada. Eu o coloquei e fui até ele dando-lhe um beijo de agradecimento. Depois olhei para Laura, aproximei-me dela, girei sua cadeira na direção do retrato da sua mãe e disse beijando-a. Eu nunca deixarei você, meu amor. Sara tinha os olhos cheios de lágrimas, Lola também. Pilar tinha se virado para a janela, talvez para que não notássemos sua emoção, e os demais me olhavam sorridentes. O almoço foi especial e conversamos animados até tarde. Laura ficou quase o tempo todo no meu colo. Fazia muito tempo que percebia o quanto lhe agradavam as demonstrações de carinho, e eu a enchia de carícias. Todavia, ao mesmo tempo ficava mais e mais escrava dela. Ninguém mais podia lhe dar de comer, nem se aproximar, a não ser eu. E Aisa era a única que dividia comigo as atenções da pequena e me substituía de vez em quando. Certo dia, sua tia, que estava muito ressentida por não lhe contarem sobre o casamento, que para ela era de verdade, aproximou-se de Laura em um momento em que estava embaixo do Flamboyant. Com um bolo e com um tapa, o jogou no chão. Procurou José Luiz para dizer que eu estava transformando a menina em uma selvagem e que se sua pobre irmã levantasse do túmulo, José Luiz desceu com ela ao jardim e se dirigiu a mim. Por favor, Valéria, você está transformando minha filha em uma selvagem, segundo sua tia. Ele enfatizou sua tia de uma maneira especial que quase comecei a rir. Por favor, faça com que volte a ser civilizada como antes, isolada do mundo, sem reagir a nada, sem que caminhe ou fixe o olhar, entende? Como era antes, um galho solto do Flamboyant. A cólera da cunhada aumentava com as palavras do meu marido. Não podia suportar que tivéssemos nos casado e que já não pudesse mandar naquela casa como antes. Quando foi embora, extremamente indignada, a primeira coisa que José Luiz me disse foi que não tinha obrigação nenhuma de suportar aquela mulher e que poderia lhe fechar a porta se assim desejasse. Depois que Carlos, Sara e meus irmãos se foram, a vida na casa voltou à sua monotonia. José Luiz com seus escritos ou suas viagens cada vez mais longas e eu com Laura, que me dava cada vez mais alegrias. Meus temores sobre aquele falso casamento haviam se dissipado e me sentia à vontade e relaxada desfrutando dos avanços da minha menina. As lembranças de Pedro e as confissões de Lola também tinham se convertido em uma agradável recordação do passado. Minha única preocupação era ter minha filha,
Ficaria fora de casa alguns dias, e Laura não podia ficar sem me ver por muito tempo. Como farei quando chegar a hora? Quem cuidará dela quando eu estiver na clínica? Esse pensamento, junto ao fato de que não sabia como era um parto, atormentava-me durante as noites. Alguns dias ligava para Sara porque assim que terminava de falar com ela, minhas preocupações se esfumaçavam. Outros dias vinha Pilar, cuja amizade eu apreciava muito. Com ela era diferente, éramos apenas amigas, enquanto que para Sara eu era como uma filha. Eu apreciava muito as suas visitas. O que me incomodava era quando se encontrava com José Luiz, porque sempre se desentendiam e eu não sabia o que fazer. Algumas vezes, quando ele estava em casa, dizia a Pilar para não vir, mas era como se tivesse dito o contrário. Laura e seus avanços me ocupavam. Já tinha força nas pernas, mas ainda não andava. Na piscina divertia-se tanto que a deixava passar o máximo de tempo possível na água. Colocava muitos animais de plástico boiando para que ela pegasse um a um. Então, voltava a colocá-los na água e ela ia buscá-los outra vez. Saíamos quando achava que já estava bastante tempo dentro d'água. Depois, fazia com que olhasse para os seus dedos e lhe dissesse: "Veja como estão enrugados." E ela sorria. Com aquele sorriso, abria-se um mundo de felicidade em mim. A academia estava cheia de aparelhos novos que usávamos todos os dias. Mesmo que às vezes ela se negasse a fazer alguns exercícios, no final acaba fazendo porque eu não permitia que fosse uma menina mimada. Em uma manhã pedi a ajuda de Yaisa e de Nath, a mulher do cozinheiro, e lhes disse que a levassem andando, cada uma segurando por um braço até o solar dos lagartos. Levei pão como havia visto José fazer. "Veremos uns lagartos e lhes daremos comida", avisei a Laura. "Mas tem que ir andando, porque senão os lagartos não saem." Não andou, mas arrastou os pés. Pelo menos se esforçou. Quando chegamos, não havia lagarto algum. Comecei a lançar pedaços de pão e nada. "Onde estarão os malditos?" disse para mim. Quando começava a perder a esperança de ver pelo menos um, começaram a sair do seu esconderijo e, como se tivessem combinado, de repente se viam 8 ou 9. Olhei para Laura. Ela os observava fixamente, mas não expressava nada. Dei a ela um pedaço de pão para que o jogasse e o deixou cair no chão perto dos seus pés. Um lagarto veio comer, mas Yaisa e Nath se afastaram gritando assustadas e arrastando Laura para trás delas. Então a menina fez cara de susto. Eu as repreendi, apesar de não poder obrigá-las a gostar dos bichos. Decidi que na próxima vez faria aquilo com José. Não queria que Laura tivesse medo de nada. No final de fevereiro, os dias eram ensolarados, mais quentes, e a sombra do flamboyant era mais solicitada por todos. Laura ia pegando uma cor rosada em suas bochechas que não tinha quando a conheci. Dava longos passeios pelo jardim com ela em sua cadeira de rodas, e o sol lhe proporcionava uma bela cor morena. O cabelo ficou mais claro. Um dia pus um vestido rosa nela que havia sido presente de Sara e amarrei o cabelo com um grande laço branco. Então lhe disse: "Agora que está bonita, farei um desenho seu." Eu a sentei em seu lugar onde a vira pela primeira vez e onde teria passado a sua vida se eu não aparecesse para salvá-la. Comprei um cavalete e tudo o que era necessário para começar a pintar. Já era hora de voltar ao meu passatempo. Coloquei-me diante de Laura e a animei para que me olhasse. "Olhe para mim e desenharei você bem bonita. Quando estiver terminado, mostrarei." Comecei um retrato daquela pessoinha sem pensar em tirar grande coisa. Demorei vários dias e, ao terminar cada sessão, mostrava-lhe o que havia feito. Percebi que chamava sua atenção porque fixava seu olhar na tela, e pensei que seria uma boa ideia colocar ela para pintar. Dei a ela meu pincel com tinta e uma tela em branco, e a animei a fazer um risco. Ficou com o pincel na mão sem fazer movimento algum. Agarrei sua mão e a levei até a tela, traçando vários riscos de cores diferentes. Então soltei. Pensando muito e bem lentamente, aproximou o pincel da tela e fez uma mancha. "Muito bem, querida, muito bem! De agora em diante seremos duas pintoras." Comprei um cavalete para ela e nos dias seguintes não fazia outra coisa a não ser lhe dar pincéis com cores diferentes para que visse o efeito da cor sobre a tela. Assim, aprendeu a distinguir as cores e a mostrar suas predileções por algumas, como acontecia com os sininhos.
Gostava de um tom especial de vermelho e verde. Os azuis lhe desagradavam. Por quê? Quem sabe dizer. Seu retrato era sempre adiado, porque era mais importante Laura se interessar por alguma coisa. Tínhamos os sinos que seguiam pendurados nos galhos do flamboyant e que soavam quando puxávamos as fitas coloridas, os animaizinhos flutuantes da piscina, os lagartos do solar, a natação, que era uma das coisas que mais gostava, e a pintura, talvez? Entretanto, não andava nem falava. Tenho que focar nisso, pensei. Decidi não lhe dar mais nada sem forçá-la a pedir. Quer ir para a piscina? Olhava-me em silêncio. Vamos, diga que sim. Repeti a pergunta e a resposta várias vezes, mas Laura não estava disposta a me satisfazer. Segui insistindo com monossílabos para que ficasse mais fácil para ela. Na verdade, eu me conformaria se dissesse sim ou não, mas não havia jeito. Um dia estava lhe dando o almoço e esbarrei no copo, derramando o suco de laranja em cima de mim. Chamei Aisa para que continuasse a lhe dar de comer enquanto eu me trocaria, e quando me levantei para ir, ouvi: "Não!" Foi um som estranho, uma voz gutural e tremida, mas para mim soou como sinos celestiais. E Aisa me olhou com os olhos arregalados, e lhe fiz um sinal para que não dissesse nada. Sentei-me de novo ao seu lado e continuei lhe dando de comer. A partir desse dia, o sim e o não foram fáceis de pronunciar. Contudo, era somente o início. Continuamos com a palavra papai, depois mamãe. Para cada palavra, eram dias de monólogos nos quais terminava com a boca seca, mas o que importava era o seu avanço, que não era pouco. Certo dia estava sentada com ela no salão lendo o jornal e havia um anúncio. Vendo filhotes de poodles, preço a combinar, e um telefone. Aquele anúncio me deu uma ideia. Laura brincava com bonecos e coisas inanimadas, mas como reagiria diante de algo que tivesse vida e que se movimentasse ao seu redor? Liguei e marquei uma visita para comprar um dos filhotes. O dono era um menino de 10 anos que me mostrou com orgulho 3 filhotinhos. Contei ao seu pai para o que eu queria e disse ao pequeno que não se preocupasse. Minha menina cuidará muito bem dele e o amará muito. O pai olhou para ele e disse que o cachorrinho era para uma menina com problemas. Ela não tem a sorte de ser como você. Sente falta de um cachorro. Pai e filho me olharam. Havia uma grande cumplicidade entre eles. Dou de presente para sua filha, foi a resposta do garoto. Saí da casa emocionada e voltei poucos dias depois com um presente para aquele menino exemplar. Cheguei em casa com aquela bolinha de pelo branco encaracolado. Tinha cara de inteligente e olhava com uns olhinhos vivazes semi-escondidos entre os caracóis. Laura já estava debaixo da sombra do flamboyant. Fazia bastante calor e ali estava bem fresquinho. De longe a vi brincando com os sininhos que pendiam da árvore. Quando ouviu meus passos, ficou me olhando e um leve sorriso de felicidade iluminou sua carinha. "Veja o que trouxe", falei. Laura ficou olhando para o pacotinho que guardava entre meus braços e me contemplou enquanto o abria. O filhotinho, quando se viu livre, subiu pelo meu peito e com gemidos queixosos se aconchegou entre meus braços. Aproximei-me mais da menina, que em um primeiro momento não parecia feliz com a presença do filhote. Eu o peguei em minhas mãos e o coloquei em seu colo. Laura o rejeitou drasticamente, empurrando-o com suas mãos até quase atirá-lo ao chão. "Pobrezinho! Precisa de uma mamãe, e você não o quer. Veja como chora." O filhotinho seguia se queixando e tremia. Olhava-nos com sua cara inteligente como se estivesse perguntando: "Será que não gostam de mim?" Voltei a pegá-lo e o acariciei. Voltei a colocá-lo no colo de Laura e coloquei sua mão na cabeça do cãozinho. Eu a deslizei uma e outra vez para que o animalzinho sentisse o carinho de Laura e se tornassem amigos. Foi quase toda a manhã nessa tarefa, como em quase todas as conquistas alcançadas com Laura. A partir daquele momento, não puderam mais ficar separados um do outro. Laura o procurava com o olhar e quando o via ao seu lado, seus olhos se iluminavam. Quanto ao poodle, parecia que pensava que Laura era tão pequena e indefesa quanto ele e que seria melhor unirem suas forças. Por outro lado, ele era muito brincalhão e fazia a felicidade não só de Laura, como também a minha e a de todos os funcionários.
Até o jardineiro o tratava com simpatia, apesar de em certa ocasião ter saído para brincar e comido algumas mudas recém-plantadas. Petra usava sempre sobre seu uniforme um avental branco com um grande laço atrás. Uma das brincadeiras prediletas do poodle era agarrar com os dentes um dos extremos do laço e se pendurar por ele até o desfazer. A primeira gargalhada de Laura foi quando viu Yaisa rolar pelo chão porque o cão havia se enroscado entre seus pés e a fez perder o equilíbrio. Nesse dia pensei, já temos uma criança em casa que ri como qualquer outra. Com o cão, despertava-se na menina uma série de emoções que sabia exteriorizar e que a integravam ao nosso mundo. Sorrisos, risadas, admiração, carinho. Mas faltava uma que, ainda que denotasse tristeza, eu queria que externasse também: o choro. Não podia recorrer à repreensão para estimulá-lo. Crianças choram por coisas pequenas. Laura tinha que chorar para entrar definitivamente em nosso mundo. Os dias se seguiram à chegada do cão e faltava-lhe dar um nome. Foi uma tarefa difícil. Cada funcionário colaborou, inclusive o mordomo, que era o mais sério de todos, e fez sua lista particular. Pilar também, e eu, claro. Surgiram nomes e mais nomes de cães, mas eu queria um que fosse fácil para Laura pronunciar. Ela contemplava a cena do batismo sem dizer nada, como de costume. Eu a olhei e pensei, sabe de tudo o que estamos fazendo, mas não tem vontade de colaborar. Então, dirigi-me a ela e disse: ele é seu, e é você quem tem que escolher um nome. Vejamos, cão... Diga-me você, cão. Peco! As palavras saíram de seus lábios lentamente, mas saíram. Muito bem! Uma exclamação geral em forma de um grito unânime saiu de todos os que a rodeavam. Todos aplaudiram e riam. Laura acabava de dar um nome ao seu filhote. Chamaria-se Peco. José Luís chegou naquele momento e ouviu a algazarra. Ao ver todos os empregados ao redor da menina, e não em seus respectivos postos, perguntou intrigado: o que está acontecendo aqui? Estou perdendo alguma festa? Os empregados se desculparam e fizeram menção de sair, mas ele os deteve. Não, não vão. Só perguntei o que está acontecendo. Nervosos e emocionados ao mesmo tempo, explicaram que a menina escolhera o nome do cachorrinho. Eu, sorridente, olhei-o esperando ver o efeito positivo que aquela notícia poderia lhe causar, mas sequer ouviu o que lhe contavam, porque não exteriorizou a mínima emoção. Minha pobrezinha, que pai você tem, pensei. Com uma intervenção de Yaisa, as brincadeiras com Laura já não eram mais ela e eu e ela. Tínhamos agora um colaborador muito importante, Peco. Ele estava em todas. Bom, em quase todas, porque se jogar na piscina não era algo que ele gostasse muito. Ficava nos olhando da beirada e se queixava porque queria estar com Laura, mas ao mesmo tempo a quantidade de água lhe dava pânico. Às vezes entrava com ele à força na piscina porque quando ficava na beirada uivando lastimoso, Laura queria sair da água antes de fazer todos os exercícios. Quando estava dentro da água, ele se aproximava da menina, subia no seu ombro e a cada vez que o colocava na água, outras tantas vezes ia para os ombros da menina. Acabei colocando-o para flutuar em uma tábua ao nosso lado, para poder trabalhar mais à vontade. Não o deixava entrar na academia porque se metia pelo meio dos aparelhos e tinha medo que se machucasse. Graças a Peco, Laura se esforçava para dar alguns passos porque eu lhe dizia: veja como Peco corre, vamos correr para ir atrás dele. Praticamente pendurada em Yaisa, dava uns passos imprecisos, mas pelo menos tentava. Todos os bonecos de pelúcia de Laura, que eram muitos, estavam danificados e com as tripas para fora, como Yaisa dizia. Eram os brinquedos preferidos de Peco. Ele os tirava das mãos de Laura e diante dela os mordia e os levava para bem longe, desafiando a sua ama que o seguisse, para depois se aproximar de novo e saltar na frente dela com o boneco entre os dentes. Vamos, Laura, tem que tirar o boneco dele para que saiba que é teu. Está zombando de você, não está vendo? Entretanto, para Laura dava no mesmo. Creio que pensava que seu melhor brinquedo era Peco, e por isso podia quebrar quantos quisesse. Com o filhote, os avanços da pequena eram notórios, ia exteriorizando uma série de emoções guardadas até então. Os primeiros sorrisos se tornaram gargalhadas.
Ela ficava séria se seu cão fosse repreendido e acariciava sua cabeça quando ele subia em cima dela. O cão parece que entendia o seu papel naquela casa. Desde o primeiro dia, soube que teria que entreter Laura e, sobretudo, ajudá-la. Nunca se separavam, e se um saía antes que o outro para o jardim, procuravam-se até que se viam e se encontravam. Laura começou a deixar sua cadeira de rodas de lado e preferia estar sentada no chão para estar mais perto do filhote e poder brincar com ele. Havia sobre o chão um cobertor macio para não sofrer com a umidade da grama, e ali eles ficavam brincando toda a manhã. Então um dia Peco ficou doente. Não sabia o que lhe acontecia, mas vomitava toda a comida e parou de comer. Deitado no cobertor ao lado da menina, não brincava, nem se mexia. Tinha a cabeça apoiada entre as patas e os olhinhos vivazes meio fechados. — Mas o que você tem? — perguntei pegando. Laura me olhava e sua cara denotava preocupação e tristeza. Continuei. — Está doentinho? Observei as reações dela. Não está pensando em morrer agora que o amamos. Olha para sua dona. Está triste porque está doentinho. Vamos, fique bom. Laura não pôde mais se conter. Começaram a lhe cair lágrimas dos seus belos olhos, seguidas de um choro copioso. Era o que faltava. Por fim, Laura chorava. De agora em diante, não estimularei o seu choro, porque já sei que consegue. O poodle curou-se com uma dieta imposta pelo veterinário. Parece que mordera a grama, coisa que gostava muito, em algum lugar onde havia veneno para os caracóis, e se intoxicou. A primavera chegara cálida e generosa naquele ano. O jardim explodiu em uma gama de flores multicoloridas. As roseiras, algumas aromáticas, mostravam uma grande variedade de rosas, cada uma com seu nome cuidadosamente colocado por José. Assim que chegava pelas manhãs, fazia-me um ramalhete de rosas que eu colocava no vaso feio do meu quarto. Uma vez que as flores estavam postas, o vaso mudava de aspecto e até se tornava bonito. Os lagartos, que já estavam quase adestrados, vinham para comer quando nos ouviam. Pouco a pouco eu os acostumei a sair dando umas batidinhas na parede com um pau, ao mesmo tempo que lhes dava de comer. Então dava o pau a Laura, para que fosse ela que se encarregasse de chamá-los e alimentá-los. Eu já estava no final da minha gravidez e minha preocupação maior não era ter que dar à luz, e sim o fato de ter que me ausentar de casa. Laura estava tão acostumada comigo que parecia minha sombra. Tinha sempre que me ver, do contrário ficava inquieta. Eu tinha medo de que com minha ausência sentisse insegurança. Yaisa colaborava comigo em tudo. Estava sempre atenta, e eu havia depositado nela a responsabilidade de se ocupar da menina durante minha ausência. Também pedi a Petra que não a abandonasse. Tinha um medo enorme de que tudo o que conseguimos até ali, que já era muito, pudesse se perder de novo e tivesse que recomeçar do zero. Logo, quando eu regressasse, viria com minha filha. Como será que Laura receberia? Até então, ela não enfrentara nenhuma competição. Tinha todos os mimos, todas as atenções para ela. Mas depois... O que mais me preocupava era que Laura ainda não andava. Dava uns passos curtos, desajeitados e imprecisos, e se cansava logo. Eu já não tinha condições de colocá-la para andar. Yaisa a agarrava por debaixo dos braços para andarmos pelo jardim, mas a pobre garota se cansava, além daquilo não ser solução. Os exercícios com as barras eram diários e continuaram pelo tempo em que nos dedicamos. Permanecia com os sininhos nos pés e, pelo som lhe agradar, agachava-se para mexer com eles. Em 1º de junho, sentia-me muito cansada e incapaz de entreter Laura. A única coisa que desejava era me deitar e dormir um pouco. Fiz com que Petra soubesse. Olhou minha barriga e disse que a menina estava para chegar. A senhora está com o ventre muito baixo. Fui para o meu quarto antigo do sótão para pegar roupas de antes da gravidez e peguei as coisas de higiene, as camisolas e a roupinha do meu bebê. Queria ter tudo à mão. Quando desci, a porta misteriosa estava aberta. Na verdade, tinha esquecido que ela existia, pois não frequentava aquela parte da casa. Laura tinha me ocupado tanto que esqueci ter me intrigado um dia e desejado ver seu interior. Petra estava dando ordens a Nath para que a limpasse. Aproximei-me. Nunca vi nada mais majestoso. As paredes estofadas em seda de uma cor azul pálida, o chão de mármore de Carrara, um grande tapete persa
e o teto em marfim com arremates em gesso branco constituíam um marco que fazia ressaltar o magnífico dormitório, composto por uma grande cama, 2 mesinhas, uma penteadeira e um armário de 5 portas, tudo no estilo isabelino em marfim e ouro. Na penteadeira, um jogo de toalete de prata e vidro entalhado. Sobre as mesinhas, 2 abajures de porcelana com tulipas encaracoladas e sobre a cabeceira uns quadros antigos, talvez da família de José Luiz. Um arco fazia a comunicação do quarto com uma pequena galeria, com uma rede também antiga e em um canto um vaso grande de ônix contendo flores secas. 2 poltronas Luís XV completavam o mobiliário. "Gosta?" perguntou Petra. "É uma maravilha de bom gosto e luxo", respondi com admiração. "Bem, já que está aqui, venha. Vou lhe mostrar o escritório da senhora. Quero dizer, da antiga senhora." Entramos pela outra porta fechada. Era uma sala não muito grande, com as paredes estofadas em chita azul celeste, o chão atapetado em azul marinho, um sofá estofado com uma tela floreada sobre um fundo azul, uma mesa de centro quadrada, muitos quadros de tendência modernista, alguns muito bons, um relógio de parede antigo, uma mesinha com fotos do casal e um abajur, uma poltrona de listras azuis e brancas e uma mesa de despacho com cadeira giratória. Tudo isso compunha o escritório da antiga senhora. Eu o achei muito decorado, mas acolhedor. Comunicava-se com a varanda por uma porta lateral. Havia um livro sobre a mesa, um caderno, uma foto de José Luiz e várias canetas e lápis. Sobre o sofá, várias almofadas desordenadas convidavam para o descanso. "Está tudo como a senhora deixou", explicou Petra e emocionada continuou. Um instante antes de ir para o hospital para ter Laura, ela se estendeu no sofá porque se sentia cansada e incômoda. Pobrezinha, com a ilusão que veria a menina. Olhei para o sofá e suas almofadas ainda pareciam ter a marca de sua cabeça. Um arrepio percorreu meu corpo. Petra percebeu. "Não se preocupe, senhora. A senhora é muito mais forte que ela. Ela sempre foi delicada." Saí daqueles aposentos com a estranha sensação de ter visitado um túmulo. Laura estava no salão porque o dia amanhecera desagradável e chovia um pouco. A temperatura, contudo, era alta. Aproximei-me do retrato de Candelária e o encarei. Era como se aqueles olhos, tão parecidos com os da filha, tivessem piscado em cumplicidade. Bem baixinho para que a filha não me ouvisse, disse: "Ajude-me, por favor. Tenho que cuidar da sua filha e da minha. Não posso me encontrar com você. Tenho tanto medo." Ouvi um pequeno ruído atrás de mim e me virei assustada. Era José Luiz. "Não se preocupe. O que aconteceu com Candelária foi um fato isolado. Não é normal morrer no parto. Tudo ficará bem, você verá. Dentro de uns dias estaremos celebrando e rindo desse momento. A única coisa que me desagrada é que será outra menina. Podia ser um menino", tentou brincar. Nisso eu não mando. Sorri, mas naquele momento tinha vontade de chorar. Olhei para Laura, que nos observava, e continuei. "Para Laura é melhor uma menina para brincar. Quando quiser, eu a levo ao hospital. Assim saberemos se a outra menina está para chegar ou não." José Luiz se aproximou, abraçou-me e me beijou com carinho. Era a primeira demonstração de ternura que tinha comigo desde que cheguei na sua casa. Pensei que lá no fundo também estivesse preocupado, ainda que não aparentasse. Quando ele saiu do salão, aproximei-me de Laura. Eu a tirei da cadeira e a sentei no tapete. Peco não podia entrar na casa. Tinha uma casinha feita para ele no jardim bem perto do Flamboyant, mas naquele dia deixei que entrasse e ficasse ao lado de Laura para distraí-la. Quando o Poodle entrou, foi diretamente para os braços da menina e começou a pular e brincar ao seu redor como se fizesse um século que não havia. O animalzinho sabia o seu dever, dedicar-se e entreter Laura durante minha ausência. Fui ao jardim. Todas as plantas brilhavam com as gotas de chuva. O ar era limpo e respirei profundamente. José, ao me ver, aproximou-se de onde eu estava e, estendendo-me sua mão, disse: "Ânimo, senhora. Tudo terá passado em um piscar de olhos e teremos a nova menina correndo pelo jardim." Apertei aquela mão calejada e fria com emoção. É curioso que aquele homem, que vinha somente 2 vezes por semana, tenha conversado mais comigo que o resto dos empregados da casa. Nossos passeios entre a variedade de plantas do jardim
percorrendo os diferentes cantinhos, e suas conversas sobre floricultura, pragas, adubos e podas eram amenos e instrutivos. Tinha aprendido com ele coisas que não se aprendem em qualquer tratado de botânica, porque falava a experiência de toda uma vida voltada para a jardinagem. Soube que a melhor forma de combater a mosca branca, uma praga muito comum em Porto da Cruz, consistia em lançar jatos de pressão de água onde o parasita se acumulava. Que o oídio das roseiras era eliminado com enxofre, que a acidez do terreno influi na coloração das hortênsias, quais plantas são melhores para um jardim ornamental e como distribuí-las para criar belos recantos, quais plantas devem ser plantadas à luz do sol, a meio sol ou à sombra. Ensinou-me a podar e a enxertar. E ainda me mostrou alguns ninhos de passarinhos que guardava em segredo para que ninguém os machucasse. Por isso, ao apertar aquela mão trabalhada e áspera, compreendi o verdadeiro valor das pessoas. José me olhou. Queria me dizer algo mais. Quando voltar com a nova menina, terei uma surpresa preparada no canto azul. Creio que gostará. Tenho certeza que sim. Muito obrigada, José. Até a volta. Na minha ausência, colocou ali um bonito vaso de porcelana azul com umas gardênias perfumadas. Estava a ponto de começar a chorar. Eu via a sombra do passado sobre o ambiente diante do próximo nascimento. Todos sabiam que eu era forte, jovem, saudável, mas os 4 anos que se passaram não tinham apagado o tremendo impacto causado pela morte repentina de Candelária em todos da casa. Disse a Laura que iria às compras. Comprarei para você uma menina, para que brinque com você e com Peco. Não sei se ouviu ou pressentiu algo, porque começou a fazer beicinho e me estendeu os braços para que a levasse comigo. Nesse momento, José Luiz entrou, chamou Petra e lhe pediu que a distraísse até que tivéssemos ido. Vamos, disse segurando meu braço e me tirando do salão. Já na clínica me disse que Sara chegaria em breve, pois a tinha chamado. Mas e se for alarme falso? Petra me disse que já está na hora e ela entende dessas coisas. Além disso, Sara adora vir ao Porto. Se for um alarme falso, ela ficará encantada por fazer a viagem e ficar uns dias aqui. Se Pilar estivesse, não precisaríamos incomodar Sara. Mas ela foi para o sul, tem uma amiga lá e quando Jesus tem um voo longo, fica com ela. Você acredita que Sara não viria com Pilar aqui? Ela não perde a oportunidade de estar ao lado da sua menina por nada do mundo. O ginecologista chegou e me reconheceu. Eu estava com uma pequena dilatação e pediu que me preparassem um quarto. Acomodaram-me e, apesar de falarem para me deitar, não o fiz. Fiquei sentada na poltrona do pequeno salão. Era alegre e acolhedor da maneira que um quarto de hospital pode ser. O sol começou a aparecer. José Luiz disse que tinha que ir e fiquei sozinha. Na verdade, já tinha feito mais do que eu esperava dele. Tirei a roupinha da minha menina para tê-la preparada quando chegasse o momento. Não me deram nada para comer, pois diziam ser o melhor antes do parto. Apesar do incômodo, tinha fome. Ou teria fome porque me proibiram de comer. As enfermeiras entravam a cada hora para me perguntar como estava. Ao cabo de 2 horas, o novo médico chegou, atendeu-me e escutou o coração do bebê. Batia perfeitamente. Isso se repetiu várias vezes. Dava-me uma palmadinha no braço e saiu dizendo: Fique tranquila, você e a menina estão bem. Contudo, o tempo passava e a dilatação não aumentava. Segundo uma enfermeira, isso acontecia com muitas mães. Assim que entram na clínica, deixam de ter dores e é preciso lhes dar uma injeção para que a dilatação volte a aumentar. Efetivamente, eu era uma dessas. Não me sentia nervosa, mas a cabeça não fazia mais do que dar voltas entre as novidades dos acontecimentos. Por outro lado, desejava que tudo passasse o mais rápido possível. Por outro, o assunto do parto e suas consequências. Pensava em Laura. O que estará fazendo? Sentirá minha falta? Chorará e não lhe darão atenção? E pensava em José Luiz. Estava ansioso para se liberar do compromisso e ir. Não esperou que Sara chegasse. Pensei na solidão tão grande que me rodeava e comecei a chorar. Ao me ver, uma das enfermeiras chamou o médico. Olhou-me novamente e, ao ver que a dilatação não aumentava, tomaram a decisão de me dar a tal injeção. Então começaram as dores fortes, seguidas umas das outras. Levaram-me para a sala de parto. Uns empurrões, muita dor, muito suor
e ouvi uma coisinha chorando. Tem muita saúde, disse o doutor. As palmadas não são necessárias. Entregou a menina para a parteira e continuou cuidando de mim, que naquele instante tinha toda a atenção sobre minha filha. Parecia-me a menina mais linda do mundo, e normal. Será boa para Laura, pensei.